aos nossos familiares, aos nossos bens, ao corpo de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui para orar nessa noite. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, apresentar diante do Senhor as pessoas pelas quais você está orando, sua família, amigos, pessoas que estão enfermas, que estão encarceradas, que estão passando por lutas, provações. Feche seus olhos nesse momento, coloque diante de Deus em oração agora, cada uma destas vidas. Ó Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos e invocamos que o Espírito Santo de Deus passe sobre as nossas vidas e conheça os nossos corações. Que o Senhor agora ouça as orações de intercessão que são feitas através, Senhor, desse culto, pelas vidas que nós estamos colocando diante de Ti. Pessoas que estão enfermas, que estão doentes, pessoas que estão encarceradas, pagando pelos seus erros, que o Senhor lhes dê uma nova chance, uma oportunidade sendo restauradas. Os hospitalizados, aqueles que estão enfermos, que estão nas enfermarias, nas UPAs, nas UTIs, passando por processo cirúrgico, que em nome de Jesus o Senhor os livre de todo mal, todo tipo de corpo estranho, vírus, fungos, bactérias, males. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, da planta do pé ao topo da cabeça destas pessoas, haja cura, haja libertação de vícios, drogas, criminalidade, pornografia, adultério, prostituições. No nome de Jesus Cristo, todo pecado seja agora, Senhor, cancelado pelo poder da revelação da cruz de Jesus, que eles tenham uma experiência com Jesus, se convertam e entreguem suas vidas ao único Senhor e Salvador. Nós queremos declarar pela fé, os vendo, Senhor, entregando suas vidas a Cristo, em especial nossos familiares, pais, mães, cônjuges, filhos, em nome de Jesus Cristo, irmãos de sangue, sejam tocados pelo poder de Deus, cada semente que vem sendo plantada, e aquelas que ainda serão plantadas, o Senhor faça regar pelas águas do Espírito Santo, e podendo germinar em frutos de conversão e salvação na família. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, e nós declaramos enfermos curados, os oprimidos sendo libertos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Maior é o Deus que age por nós. Muito obrigado, ó Pai, pela tua mão poderosa sobre estas vidas, em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão sobre a sua cabeça, sobre a área do seu corpo, que você precisa de um toque do poder de Deus. Comece agora a clamar e a chamar o Senhor na existência de um milagre na sua vida. Da planta do pé ao topo da sua cabeça, o sangue de Jesus te cobre, te lava, te purifica. Onde houver enfermidade, onde houver doença, onde houver males enraizados, antigos, congênitos ou mesmo adquiridos, nós declaramos que estão repreendidos os poderes destas enfermidades, e todo o poder das trevas está agora queimado e cancelado. Toda seta de maldição, toda palavra de maldição rogada, toda coisa mandada, tudo que foi feito nas matas, nas encruzilhadas, nas cachoeiras, nós declaramos que está desfeito agora. Não recebemos favor das trevas, nem por encomenda. Nós declaramos que o Senhor é a nossa porção, Ele é o médico dos médicos, é o Senhor que nós invocamos, é Ele quem sara, é Ele quem cura, é Ele quem transforma, é Ele que transforma a maldição em bênção. E hoje, Senhor, nós declaramos cura nos corpos, declaramos espíritos leves, cheios da tua presença. Todo tipo de peso do inimigo, preocupações, ansiedades, nós repreendemos agora. Síndromes de pânico, transtornos obsessivos, depressões, em nome de Jesus estão repreendidos agora. Saúde na mente, saúde no corpo, saúde espiritual, em nome do Senhor nós abençoamos toda a área de necessidade de mudança, de transformação de caráter, tudo aquilo que nós apresentamos diante do Senhor e pedimos a tua mão. Ó Deus, manifesta-te a nós, fortalece-nos, guia-nos pela tua verdade, nos faz sensíveis a ouvir a tua voz, não nos
deixe confundidos. Eu tiro todo o espírito de confusão do caminho, da mente, do coração do teu povo. Eu declaro certeza que vem de Deus, direção que vem do céu, em nome de Jesus Cristo. A mão poderosa do Senhor esteja sobre cada uma das suas vidas, em nome de Jesus. Nós ministramos agora a paz que vem de Deus. Nós quebramos a força da tormenta, quebramos a força de todo ataque do inimigo. Nesse momento, dá-nos também, Senhor, sabedoria, luz do céu, luz divina, que ilumina os nossos olhos, que ilumina os nossos caminhos, que nos ajuda a desbaratar as armadilhas e a desfazer os laços. Em nome de Jesus Cristo, guia-nos na tua verdade, dá-nos perspicácia, dar-nos, Senhor, percepção da tua palavra falando conosco. Em nome de Jesus, nós cremos e tomamos posse. Nosso corpo está sarado, nossa mente está iluminada, nosso espírito está vibrante no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Você está fazendo sua corrente de oração de 7 terças-feiras. Eu queria te convidar a sair do seu lugar, colocar tua vida no altar diante de Deus. Se você não está fazendo, quer começar hoje 7 terças, eu quero te lembrar que nenhuma falta sua interrompe. Você pode recuperar assistindo online, ou então você pode recuperar mesmo que no outro dia, através do nosso canal do YouTube ou do Facebook, onde o culto fica gravado. Aí você pode fazer o seu tempo. Então não se preocupe se porventura você vai falhar, porque não tem como você falhar, só se você quiser mesmo. É possível. Vamos estar orando. Meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada vida que hoje se prostra na Tua presença. Por essa causa, nós dobramos o nosso joelho, invocando o Teu nome poderoso, chamando o Senhor para essa guerra, para essa batalha. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas dores, colocamos diante de Ti nossas preocupações, colocamos diante de Ti as pessoas que amamos, os problemas que temos. Sem Ti nada podemos fazer, por isso nós Te invocamos, reconhecendo Tu és o Deus da saída, do escape, da resposta. Em nome de Jesus, passa do Teu sangue aqui nesse altar, visita essa vida, inclusive esse irmão que faz em casa, que o Senhor agora o abençoe, no nome de Jesus Cristo. Abençoe na viagem, abençoe, Senhor, nesse momento, por alguma razão que o manteve ali, que o Senhor lhe dê graça e força. E também nós Te pedimos, meu Pai, envia anjos poderosos para essa madrugada estarem trabalhando naquilo que as nossas mãos não podem alcançar. Nós cremos no Teu milagre, fechamos esse elo na unção do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Tem alguém que está encerrando hoje? Aqui no vídeo não tem como saber, mas aqui tem alguém. Permaneça no altar se hoje for sua 7ª terça-feira. Nós vamos orar por você. Vamos estender nossas mãos, irmãos. Pai querido, nós fechamos junto com nossos irmãos essa corrente de oração hoje. Está entregue diante de Ti o voto, a aliança cumprida, o propósito feito. Em nome de Jesus eu Te peço agora que o Senhor derrame do Teu favor, estenda a Tua mão e abra as portas que estão trancadas. Não há cadeia fechada demais que o Senhor não possa abrir. Não há resistência que possa conter o agir de Deus. Não existe distância que o nosso Deus não possa alcançar. Nesse momento nós declaramos portas abertas, em nome de Jesus. Senhor, fortalece a fé dos Teus filhos e os sustenta até o dia da vitória, onde o Teu testemunho será dado e o Seu nome será exaltado. Nós estamos juntos com eles, fechando esse 7º elo na unção do Espírito Santo, declarando o poder de Deus, algo sobrenatural dessa madrugada para amanhã acontecendo. Em nome de Jesus, boas notícias. Eu profetizo a semana de boas notícias nessa área, em nome do Senhor Jesus. Todos que creem dizem amém. Graças a Deus. Bispa, eu pedi para a bispa vir aqui orar por nós. Você que tem coisas para trazer no altar, ponto de contato, celular, qualquer dispositivo contendo foto de pessoas, documentos, ou mesmo documentos físicos, documentos financeiros, alguma coisa relacionada a seu clamor, traz com a tela do seu celular fechada, tá? Não deixa aberta não, traz fechada. Deus sabe seu propósito. Se você tem um bilhetinho de fé para colocar aqui na urninha de oração, pode fazer isso. Nós vamos estar intercedendo também. Amém, graças a Deus. Tudo que está debaixo das suas mãos,
está debaixo da bênção do seu Deus, amém? Estende sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós santificamos no altar agora estes elementos, o que eles significam, todas as vidas representadas aqui em fotos, casas, votos. Em nome de Jesus, nós declaramos nos céus, por mais esta semana, nossos alvos, tudo que nos pertence, aqueles que amamos, nós declaramos confiado nos céus. O decreto do nosso Deus sempre será maior do que o decreto do homem. O decreto do nosso Deus sempre será maior do que o decreto da maldição. E é este decreto que nós declaramos estabelecido e prevalecendo nos nossos alvos, em nome de Jesus, sobre casas, família, vida financeira, negócios, veículos, planos e sonhos, ministérios. Nós declaramos que cada mínimo detalhe da nossa vida está debaixo do decreto do nosso Deus. Que caiam agora as escamas, a incredulidade, as maldições, que sejam enfraquecidos os laços do maligno sobre estas circunstâncias e prevaleça por mais esta semana o poder do nosso Deus sobre cada uma destas vidas e destas situações. Também aqueles que estão na caixa de oração, Senhor, nós levamos esse nome até o Senhor, como aqueles 4 amigos levaram aquele paralítico até Ti, Jesus. É assim que nós hoje somos gratos, porque temos a oportunidade de orar por vidas que até nem conhecemos. Recebemos do Senhor e do Senhor nós damos e liberamos a fé e a bênção sobre cada um destes alvos, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer um amém bem forte? Glória a Deus, está selado. Pode vir do seu lugar, sair do seu lugar e vir buscar, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus é fiel. Pode pegar aquilo que é seu, com todo cuidado. Você que está na sua casa, permaneça conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração, uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Queridos, nós temos no dia 7 de agosto, que vai se aproximando aos poucos, a nossa Santa Ceia. O culto de Santa Ceia do mês de agosto será no dia 7, tá bem? Marque essa data, 7 de agosto, revisão de vidas chegando por aí também. Se você ainda não fez a revisão de vidas, procure sua referência aqui na igreja ou fale comigo mesmo, com a bispa. Nós vamos encaminhar você para o revisão de vidas, tá bem? Prepare-se para esse momento precioso na presença do Senhor. Grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio através desse revisão, nesse culto de Santa Ceia. Aqueles que são líderes, atenção, pastores, diáconos, pastores, diáconos e líderes de equipe, de última hora fomos convocados para uma reunião através de Zoom com o bispo Cirino Ferro na noite de amanhã às 22 horas, tá bem? Pastores, diáconos e líderes de equipe, reunião com o bispo Cirino Ferro amanhã 22 horas via Zoom. O link já está disponível, vai ser enviado hoje ainda para vocês, tá bem? Então guarde esse horário, essa data. Se vocês tiverem discipulado nesse horário, alguma coisa, desmarquem, tá? Adiem, marque outro horário, marque outra data, porque amanhã nós temos essa convocação com a nossa liderança maior aqui no estado do Paraná. Graças a Deus, todos prontos para ouvir uma palavra? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, ore comigo dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E agora eu vou ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Fala comigo, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, podem se assentar. Queria te convidar a abrir o nosso texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Hebreus, capítulo 11, o versículo 4. Eu quero falar sobre a grandeza e o poder de Deus. A grandeza e o poder de Deus. Nossa campanha, fortaleça a sua fé. Nosso tema de hoje, a grandeza e o poder de Deus. Hebreus 11, 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao do seu irmão Caim. Pela fé,
ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala até hoje. Que poder é esse que faz com que o testemunho de uma pessoa que nem viva mais está, ecoe até os dias de hoje? O poder da fé, a grandeza do nosso Deus através do poder da fé. E esse versículo aqui é apenas um do contexto de um capítulo inteiro, que é Hebreus capítulo 11, né? Ele é apenas um dos versículos desse capítulo inteiro que fala, narra sobre a fé. Inclusive, na Bíblia inteira você vai encontrar o conceito de fé em apenas um lugar, de uma forma descrita, de forma clara, que é Hebreus 11:1, a fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que nós não vemos. Hebreus 11:1 é quem qualifica, é quem conceitua o que de fato é a fé, essa certeza, essa convicção que o que não existe passa a existir quando se crê. E esse capítulo ele discorre sobre fé, fala sobre heróis da fé, e ele começa destacando Abel, né? Falando também como a fé surgiu, interagiu, trabalhou com as pessoas, resgatando sonhos, movendo milagres e até ressuscitando mortos. Então creia que não existe nada que possa se considerar perdido na tua vida, porque o poder da fé pode trazer isso de volta, amém? Libere a fé que trouxe Lázaro, já de 4 dias morto, ressurreto dentre os mortos, de uma forma incrível, porém real. Ela também pode trazer tudo aquilo que parece perdido na sua vida. E o curioso é que quando você faz uma leitura mais focada nesse tema, você encontra a Bíblia dizendo que Abraão foi o pai da fé, foi chamado de pai da fé. Então dá aquela impressão que a fé seria algo que passou a ser vivido, experimentado a partir de Abraão, o que já seria bem antigo, né, por se tratar dele um patriarca de Israel. A questão é como que Abraão se torna pai da fé se ele não foi o primeiro a crer. E é isso que esse versículo nosso vai nos ajudar a revelar, porque aqui a Bíblia diz que Abel creu. Abel creu. Abel, Adão, Eva, Caim, Abel, o quarto ser humano existente no planeta segundo a ordem da criação, já começou a ter uma experiência, viveu uma experiência de fé. Até dá para entender isso, mesmo com a queda de seus pais, né? Abel, ele viveu dentro de um ambiente, ou ouvia histórias de seus pais, sobre uma linguagem própria do Éden. Não necessariamente um idioma, mas um estilo de vida. E esse estilo de vida era a fé. Não havia nada escrito, a não ser uma comunicação com um Deus que dava suas direções, e bastava ao homem obedecê-las. E quando você recebe uma palavra e você toma aquilo por verdade e pratica, você está colocando fé em algo que foi dito, mesmo que ainda não cumprido. E a Bíblia diz sobre Abel que ele teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ele ofertou crendo, independentemente do que seria a consequência. Ele simplesmente oferta crendo. Então quem aprova as suas ofertas não é o homem, mas é o Senhor. Tem gente que diz, né? Por exemplo, vamos falar aqui de uma coisa mais prática, já que a gente tocou em assunto de oferta. Vamos pegar em dízimo, ofertas. O parceiro de Deus, que ganha esse nome querido nosso, mas nada mais é do que uma oferta missionária dedicada que a gente faz para contribuir com as missões, além do que dizimamos, além do que ofertamos. Isso é literalmente para quem tem fé, não é só coração não, né? É para quem tem fé mesmo. Então algumas pessoas pegam e dizem, eu não gosto desse assunto de oferta, eu não gosto de dar dízimo, eu não gosto nem de ouvir falar nesse tema, eu evito ir em igreja para já não ouvir esse tipo de coisa. Olha, querido, eu de verdade, quando eu encontro uma pessoa assim, por se tratar de um ministro do evangelho, eu até procuro numa primeira vez explicar, ensinar, para ver se desce no entendimento, no pensamento dessa pessoa, a realidade sobre o que é esse ato. Mas eu confesso para você que se ela trava, eu não fico insistindo nisso. Sabe o que eu digo? Eu digo, não dê mesmo, porque com esse coração, Deus não vai aceitar o que você der. Deus só recebe oferta, Deus só recebe dízimo, Deus só recebe um parceiro de Deus, ou até mesmo quando você faz um donativo numa carência, isso aí só é recebido no céu quando é liberado com fé, quando você crê que aquele ato mais rende para você
do que para a própria pessoa que foi beneficiada com aquilo que você entregou, porque as bênçãos celestiais são sem medida. Aliás, a promessa de Deus de retorno em cima do dízimo, da oferta que a gente vê em Malaquias, é que Ele vai derramar sem medida, ou seja, abundantemente, em outras palavras, né? Aquilo que não tem medida é algo abundante, já que também não dá para ser descrito. Dízimo e oferta não são uma espécie de donativo ou até mesmo de mensalidade para bancar necessidades de instituição religiosa. Ofertas, quando são feitas com fé, como Abel fazia, sem nunca ninguém ter dito para ele que ele tinha que fazer isso, antes de haver qualquer designação. Abraão veio muito depois, e a Bíblia diz que Abraão tomou uma decisão: eu vou dar dízimo de tudo que eu tenho para aquele homem sacerdote e rei de Salém chamado Melquisedeque. Ele tem comunhão com Deus Altíssimo, e eu quero tocar esse Deus fazendo uma oferta que ele intitulou dízimo, ou seja, 10% de tudo que ele tinha, dando na vida daquele homem Melquisedeque. Longe, longe estava Abraão quando Abel estava aqui na terra, e Abel teve uma sensibilidade de tocar o coração de Deus por fé, através de uma oferta. Eu quero te lembrar que Abel estava a poucas décadas depois da queda dos seus pais Adão e Eva. Estava tudo muito quente, o silêncio de Deus era total, mas ele conseguiu tocar o coração daquele pai, mesmo na condição de alguém que já nasceu com o vírus do pecado, do qual foi contagiado através dos seus pais Adão e Eva. E mesmo assim Abel creu, e quando ele crê, ele consegue a aprovação das suas ofertas. E ofertas mexem com o céu, com a jornada do teu destino, com tudo aquilo que você sonha, com tudo aquilo que você chora, com tudo aquilo que você clama. A oferta, a oferta de Abel, ela teve a aprovação de Deus, ela não teve a aprovação dos homens. Que homens estavam ali para aprovar a oferta de Abel? Os caídos Adão e Eva, o seu irmão com aquele coração completamente tomado pela inveja, completamente tomado pela mágoa, pelo rancor. Sabe Deus lá por quê, que Abel tinha aquele rancor todo? Talvez por causa da história de um Deus do qual seus pais se distanciavam, e ele tinha uma sede de conhecê-lo, e de repente seu irmão mais novo do que ele consegue alcançar desse Deus alguma coisa que nós exatamente não sabemos. Mas Caim também conseguiu chamar a atenção de Deus, mostrando que Deus é um Deus de misericórdia, que independentemente da oferta que ele fez, por mais que Abel tenha conseguido agradar, Deus também mostrou misericórdia e amor na vida de Caim. Quando Deus visita Caim dizendo: rapaz, não estou gostando da tua cara, você não sorri mais, você já não conversa, você nem comendo direito, tá? O que está acontecendo? Foi depois daquele dia, Caim? Você não entendeu o que aconteceu, Caim, se você fizer a coisa certa, não é certo que também você vai ser visitado? Não é certo que também você vai ser contemplado? Deus não tinha fechado a porta para Caim, mas Caim fechou seu coração para Deus, e chegou num ponto de Caim experimentar uma coisa que Abel não experimentou, porque a Bíblia não narra Deus conversando com Abel, mas narra Deus conversando com Caim. E aí Deus fala com Caim: filho, eu preciso te avisar, o que você está por fazer é pior do erro que você cometeu agora há pouco. Agora há pouco você só cometeu um erro, daqui a pouco você pode selar o pior de todos os votos da sua vida. Não faça isso. Mas Caim não ouviu a Deus. Caim não percebeu. O que ele recebeu de Deus foi muito mais do que Abel poderia esperar. Abel saiu com o coração edificado, com a sensação de Deus ter recebido a sua oferta, e isso por fé. Ou seja, ele nem tinha uma certeza de observador, digamos, empirismo, de experimentar cientificamente uma coisa palpável que ele pudesse dizer: Deus esteve comigo, Deus aprovou minha oferta. Não, ele creu, e ele saiu num estado de graça, cantando igual galinha depois que bota o ovo, ela canta, E aí Abel saiu glorificando, e todo mundo entendeu. Deus tocou o coração dele, mas Caim não. Aquele que não teve oferta aprovada,
atraiu a voz de Deus face a face com ele. E nem assim, nem desenhando, irmão, aquele rapaz com o coração todo de pedra não conseguiu compreender o amor desse pai. Que coisa dura. E como ao mesmo tempo a fé é poderosa, como ao mesmo tempo a grandeza de Deus é provada. Mas Caim escolheu ouvir seu próprio coração, ao passo que Abel, nem ouvindo Deus, como Caim ouviu, saiu edificado com a sensação de estar aprovado e poder dizer: eu experimentei do Deus que meus pais perderam. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. E mesmo assim, através dessa fé, Deus até hoje continua não apenas recebendo, fisicamente dízimos, ofertas missionárias, etc., mas Ele continua recebendo ofertas de coração, ofertas de gratidão e ofertas de oração, cuja moeda principal de tudo isso é algo chamado fé. O simples fato de eu crer de forma irreparável naquilo que eu apenas ouvi, mas não vi ainda. Dessa forma creu Abel, dessa forma cremos nós. A oferta de Abel teve a aprovação de Deus. Abel não ficou preocupado com o que os homens iam dizer. Foi um decreto, estava feito. Então Abel começou a mover em fé logo depois do Éden. Aliás, a fé já era essa linguagem do Éden. Adão e Eva não discutiam acerca de tudo que Deus falava, eles simplesmente cumpriam a terra e resolviam um dia entrar na queda. Eles criam, eles agiam de acordo com o que foi dito. Quando você para observar o próprio ministério do Senhor Jesus, fé foi a palavra que Ele mais pronunciou em todos os seus discursos, em todos os seus atos. A palavra fé estava lá presente em todo e qualquer momento. Na verdade, Jesus não estava trazendo nada novo, Ele estava resgatando, era um ato de resgatador, trazendo de volta o conceito da verdadeira fé. Antes que houvesse a lei, aquela fé que brotava naturalmente de uma comunhão à vida com esse Deus, que é provável para todo aquele que buscar experimentá-lo. Jesus, Ele começou trazendo e corrigindo o sotaque da queda, e levando o homem novamente a falar a linguagem do Éden, a linguagem da comunhão de Deus, porque a língua que nós falamos é um dialeto que foi distorcido da nossa língua original. Eu não estou falando de semântica, linguística, português, inglês, espanhol, árabe, eu não estou falando disso. Eu estou falando do estilo de vida que nós vivemos. O estilo de vida vivido fora da presença de Deus é um sotaque, é um resquício do que sobrou depois da queda. Quando Jesus entra, Ele corrige a nossa linguagem. Quando Jesus entra, Ele começa a nos ensinar a falar a língua que o Pai fala, para restaurar essa linguagem original nossa. Cada alma que se converte, ela começa a aprender a falar na língua original do Éden, nada mais nada menos do que falar e crer, da forma como Adão e Eva criam antes de houver queda no meio dos homens. E qual é o poder da fé? Eu quero mostrar para você o verso 5 de Hebreus 11, verso 5 de Hebreus 11, alguns a seguir, por favor. Isso, pela fé Enoque foi arrebatado, ou trasladado, como queira, de modo que não experimentou a morte, veja lá, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado ou trasladado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que tinha o quê? Agradado a Deus. Agora veja o versículo 6. Como é que se agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o valor? Vamos falar em termos que a nossa cabeça entende bem. Vamos falar de dinheiro? Qual é o valor que qualquer pessoa hoje que se levantasse e dissesse em alta voz aqui: eu estou doando tal valor para as obras missionárias da igreja? Que valor te impressionaria? Porque isso é muito pessoal, né? Tem gente que R$1.000 não é muita coisa, ou 5.000, talvez um ou outro tenha isso, uma poupança guardada, ou de repente alguém diga R$100.000, vamos falar. Estou trazendo aqui, queria que os irmãos soubessem, Deus me abençoou, isso aqui eu estou dando, é para a obra de Deus, etc, etc. Qual valor te impressionaria? Talvez você diria o valor que eu regulo minhas dívidas.
Se eu tivesse isso, para mim hoje já estava bom. Isso seria um grande valor. Não seria uma coisa de eu doar, seria uma coisa de eu pôr minha vida em ordem, mas alguém chega lá e doa exatamente aquele valor. Agora imagine que aquela pessoa fez aquilo e armou aquela cena, não porque ela queria a aprovação do céu, mas porque ela queria a aprovação dos homens. Ela ia trazer o seu envelope, ela ia depositar aqui aos pés do apóstolo, como diz a Bíblia, né? Esse recurso, com certeza, aplicaríamos nas necessidades da obra de Deus, conforme foi manifesto. Contudo, se o coração daquela pessoa foi de chamar a atenção dos irmãos, e não a atenção de Deus, talvez em silêncio, seria mais fácil do que gritando. É por isso que Jesus diz, o que a mão direita dá, a esquerda, nem fique sabendo. Correto? A não ser que isso seja por um testemunho direcionado para glorificar o nome de Deus, edificar a igreja ou até mesmo para dar transparência. Agora entenda, sem fé, essa doação só teve o valor físico. Ela causou as benfeitorias, ela atendeu necessidades, mas ela não chegou como aroma suave às narinas daquele que está sentado no trono, trono esse que não é físico, trono esse que é espiritual. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz no 1 Coríntios 13, não precisa abrir, só estou mencionando, que ainda que eu desse os meus bens, ou a minha própria vida por alguém, se não tivesse o amor, ou se não tivesse uma motivação sobrenatural, esse amor no caso é o ágape, cujo amor não se exerce, se não for por fé, porque o ágape é você se destruir por completo por causa de algo, ou correr riscos inimagináveis por causa de algo maior. Foi o que Jesus fez. Inclusive ele veio a óbito, ele ressuscitou. Por quê? Porque ele não fez algo para que os homens admirassem, ele fez algo com um propósito, para tocar o coração de Deus. E ele se entregou crendo que o Pai o ressuscitaria. Assim aconteceu, porque houve fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que você faça algo que espante os homens, e os homens até digam, é muito homem de Deus, é muita mulher de Deus para fazer isso. Olha, você viu o que o irmão fez, esse sim é crente de verdade. Mal sabem eles que aquilo que impressionou seus olhos sequer chegou no dedão de Deus, quanto mais no coração, porque não foi acompanhado por fé. Diga, sem fé. Olhe para o seu vizinho, ensina ele para mim, diga, sem fé, irmão, não tem como agradar a Deus. Então tudo que você fizer, faça por fé. Romanos 14 diz que tudo que eu faço sem fé é pecado. Tudo que eu quiser fazer a título de homem de Deus ou mulher de Deus, sem acompanhamento da fé, é considerado algo que erra o alvo, a hamartia, não atingiu o alvo, é pecado, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E o mais interessante, porque crer que Deus existe, eu não duvido que você creia, mas algumas pessoas se esquecem que não basta crer nele como ser existente, mas crer nele como quem galardoa aqueles que o buscam. Você faz ideia do que é isso? Há uma promessa intrínseca, talvez oculta a alguns olhos aqui, que diz que todo aquele que por fé faz algo ao Senhor, do Senhor recebe algo muito maior, tão grande, que você não vai chamar aquilo de recompensa, você vai chamar aquilo de presente. Porque recompensa, você precisou fazer algo para ganhá-la, mas um presente, você só precisa que alguém olhe para você e fala, quero tocar o coração dessa pessoa, e vai lá e te dá, sem que você tenha feito nada para receber isso. É bem diferente. Deus é galardoador, aquele que presenteia aqueles que o buscam. Então, certa feita, os discípulos olharam para Jesus e responderam uma indagação de Jesus dizendo, nós abandonamos tudo por amor ao Senhor, nós deixamos nossas casas, nossas esposas, nossos ofícios, nossos filhos pequenos,
nós deixamos nossa renda para te seguir, Jesus. Aí Jesus pega e olha e diz assim: não tem quem tenha deixado mulher, filho, pai, mãe, trabalho, recursos, oportunidades, que não venha receber muito mais do Pai que está no céu. Vocês não estão me contando nada de novo, porque se de fato, por fé, vocês deixaram tudo isso, vocês não vão ficar sem essas coisas, porque todo aquele que semeia algo precioso no Senhor, do céu colhe a preciosidade que nem sequer esperava. Queridos, você não precisa ficar lembrando Deus, mas a Bíblia fala, porque o dízimo, né, que é memória, exato, ele já é um memorial. O Pai já tem isso registrado no coração. O céu não se fechará, não negará chuva sobre a tua lavoura, a tua terra não será estéril nem seca. A palavra do Senhor traz uma garantia, meu irmão, o que você deu de coração, o que você entregou. Eu não estou falando mais de recurso, eu estou falando de tudo. O que você entrega para Deus, do céu vem uma resposta muito maior do que a semente que você plantou. A lei da colheita, ela sempre fala de algo muito superabundante daquilo que se semeou. Ninguém planta um grão para colher 2 grãos. No mínimo vem uma espiga cheia, no mínimo, e é incontável o número de grãos dessa espiga. Ninguém para contar quantos grãos deu numa espiga. Ninguém para isso. Está no tempo da colheita do milho. Você acha que o lavrador, na hora da colheita, vai ficar abrindo, derrubando grão por grão, depois caminhão cheio, contar grão por grão para saber se compensou o que ele plantou em troco do que ele colheu? Ele sabe, só de olho, que aquilo é incontável, é muito mais. É muito mais. Dessa mesma forma trabalha Deus com as nossas vidas. Versículo 7, por favor. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, gente, não existe. Como é que eu sei que tem fé no meu coração? Toda vez que a fé é liberada dentro de você, junto com ela vem acompanhado um negócio chamado temor de Deus. Gente que tem fé de verdade, não fica dando vacilo por aí. Gente que tem fé, ele não se move apenas pelo interesse, ou então porque deu vontade. Ele se move porque algo impulsionou. O temor de Deus nos impulsiona a fazer coisas pela certeza de que existe um Deus que responde a tudo aquilo que eu faço por Ele. Ele construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Meu Deus do céu, que é isso, meu Deus? A mesma fé que é salvação para alguns é juízo para outros. Ai daquele que não entender a necessidade de uma vida por fé. Ai daquele que tiver instrução da palavra de Deus e tornar-se um mero religioso, praticante de atos corriqueiros ligados à sua mera religiosidade. Ai daqueles que consideram ser cristão apenas uma religião, como se isso fosse mais do que um estilo de vida vivido todo dia para um Jesus que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas voltará para buscar aqueles que são seus. Esteja você morto, esteja você vivo, todo aquele que morrer na fé, ou vivo estiver na fé, vai ser resgatado nos ares pelo Senhor, encontrando com Ele. Os mortos ressuscitarão, o fogo vai dar o que ele queimou, a terra vai devolver o que ele consumiu, a água vai devolver o que ele afogou. Aqueles que estiverem vivos na sequência serão transformados num corpo glorificado. Vai ser algo jamais imaginado ou visto, ainda que um filme consiga com a tecnologia retratar isso pelas escrituras. Não vai ser nada parecido com a glória desse momento, de quem pela fé entendeu que vai vivê-lo. Deus chegou para Noé e falou: vou inundar a terra. De acordo com os relatos bíblicos, nunca tinha chovido. A terra, ela se autoabastecia e devolvia tudo através de relva. Agora, chuva torrencial e espécies de geysers,
eclodindo da terra, como diz a Bíblia, abriu-se as comportas e veio a água que estava por cima e veio a água que estava por baixo. Quem assistiu o filme do Noé? Nessa parte o cineasta não errou. Quando começou a estourar o chão e subir água do chão, a Bíblia narra isso. Bons leitores da Bíblia vão conferir que isso foi verdade da narrativa bíblica. E depois ele conseguiu reproduzir pelo menos essa parte bem no filme. No cômputo geral, ficou bonzinho, pode assistir, tá? Algumas outras coisas são mero enredo para poder encher o tempo e entreter você. Mas seja como for, a verdade foi que essa água surgiu. E quando Noé saiu construindo uma arca, todo mundo ficou maluco. Aliás, para variar, né? Toda vez que um maluco de Deus resolve crer em algo maior, sempre tem corneta em volta, o fariseu ali tentando desfazer o que você quer acreditar, né? E quando você insiste, eles se tornam agressivos, e aí eles querem destruir o que você está construindo, já que você não deu ouvido para eles. Com Noé não foi diferente, mas a Bíblia diz que porque Noé e sua família creram, eles foram salvos. Enquanto essa mesma fé, Deus olhou e falou: não, realmente esse povo aqui não tem o que fazer. Gente, Noé foi a pregação viva para que aquelas pessoas se arrependessem. Quando o profeta Jonas foi a Nínive, uma cidade sem Deus, de cara virada, bicudo, de má vontade, e anunciou o arrependimento para eles, o rei de Nínive creu e decretou a fé para toda Nínive, que foi salva. E Jonas ainda saiu bicudo e bravo que Deus havia salvado aquele povo. Ele deu mais valor num pé de abóbora do que em seres humanos que Deus restaurou e resgatou, onde o nome do Senhor foi glorificado. Então a fé que salva alguns, coloca em condenação a outros. Mas por quê? Porque não creram. E Jesus diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Até a salvação, irmão, é pela fé. Aí eu te pergunto, ainda que Deus me cure de um câncer terminal, ainda que Deus limpe a fisiologia, o organismo de um aidético, ainda que o Senhor ressuscite um morto, depois dele ressurreto, se ele não viver uma vida por fé, a sua nova morte, digamos dessa forma, vai ser o fim para uma condenação do mesmo jeito. Compreenda isso. Pela fé, tudo é pela fé. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. A grandeza e o poder de Deus através da fé. Qual a sua luta hoje, que sozinho você não consegue? Nessa noite você veio aqui na igreja, ou você entrou na nossa live para clamar. Eu queria te convidar para orar. Eu queria te convidar para você subir ao campo de batalha da fé. Eu quero abrir o altar para que você possa vir clamar ao Senhor nessa noite. Que você possa vir colocar o seu casamento que está em frangalhos. Que você possa vir colocar a tua situação financeira que está a perigo. Que você possa vir colocar teu sonho, teu plano, que você não entende como vai conseguir tirar isso do projeto para a realidade. Saia do seu lugar e venha. Traga junto com o seu corpo, talvez, se este for seu caso, aquela enfermidade, aquelas dores físicas que estão acabando com o seu ânimo, roubando a sua força, desanimando você, querendo fazer você parar. Traga no seu coração as pessoas que você ama, mas têm estado duras de coração, não querem ouvir a voz de Deus, não querem se entregar. Muitas vezes trocam Deus por um prazer momentâneo, instantâneo, que uma substância talvez possa dar ao seu cérebro, trocando a glória de Deus pelo prazer da carne. Coloque diante do Senhor seus medos, suas inseguranças. Deixa eu te dizer uma coisa: ter medo e estar inseguro ou até mesmo ansioso não é pecado. Pecado é você dar o lugar da sua fé para a ansiedade, para o medo, para a insegurança controlarem você. É quando você permite o desespero tomar conta da tua vida, ao invés de você dar um crédito ao Deus que fez a promessa. Deus nunca fez primeiro para que depois as pessoas crescem. Ele sempre disse
As pessoas criam e depois Ele fazia. Vai ser depois que você plantar a semente da fé que você vai colher a espiga da vitória. Deus vai fazer essa obra porque Ele é fiel, Ele não falha. Você tem um Deus que é fiel. Qual é o teu medo? Qual é o desejo do teu coração? Agrada-te do Senhor, ou tenha fé na sua palavra, e o Senhor satisfará esse desejo, se de acordo com a sua palavra, o teu desejo pulsa. Meu Deus e Pai, toca as vidas em casa, toca os irmãos aqui, toca no Senhor nessa noite. Senhor, nós te apresentamos nosso coração, reconhecendo a tua grandeza e majestade, reconhecendo que tu és Deus e a tua palavra basta. Quantas vezes te pedimos sinais, coisas, mas o Senhor tem nos dado sementes e tem nos desafiado a plantá-las em fé no terreno fértil da fé. Em nome de Jesus, meu Deus, ainda que os montes se abalem, ainda que não haja vacas nos currais, oh Senhor, nós confiaremos em Ti, porque o Senhor que promete é fiel. Tua palavra nunca caiu por terra. Teus patriarcas, teus profetas, os reis que em Ti creram, os homens que entregaram sua vida em Jesus pela obra do Senhor, não foram frustrados. O Senhor trouxe a tua resposta. O Evangelho nunca morreu, sempre multiplicou. A tua palavra é provada, a tua palavra é fiel, meu Deus. Oh Deus, a tua palavra diz que aquele que quer, Senhor, fé, se aproxime do que é autor e consumador da nossa fé. Foi o Senhor quem nos ensinou a crer, é o Senhor quem nos ajuda a ir até o limite. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pela convicção de que o Senhor coloca anjos em redor de nós, da nossa família. Obrigado porque o Senhor cuida de tudo que temos, de tudo que somos. Sem Ti nada podemos fazer, essa é a nossa verdade. Hoje nós reconhecemos e liberamos a nossa fé. Nós cremos que o Senhor sempre nos dará a vitória, sempre nos dará a vitória. Senhor, tua palavra diz que é tempo de colher aquilo que com lágrimas nós semeamos. Oh Senhor amado, a tua palavra diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo trarão os seus molhos, os seus feixes. Em nome de Jesus, recebe hoje a semente de fé, recebe hoje o coração fiel a Ti, que mesmo no momento mais difícil, não renega a fé, no momento mais difícil não blasfema do Teu santo nome. Muito obrigado, meu Pai. Eu abençoo os Teus filhos hoje, abençoo os seus propósitos, abençoo essa campanha na vida deles. Eu declaro em nome de Jesus uma semana de respostas, eu declaro um final de semana para descanso de verdade, com obras realizadas, obras concluídas que vieram da mão do Senhor, e o Teu nome seja louvado, seja engrandecido, em nome de Jesus. Vamos ficando de pé, querido, fique de pé, põe a mão no seu coração, declare o poder de Deus na sua vida, declare a sua fé renovada, restaurada. Quanto tempo faz que você não fez uma oração dizendo: Senhor, hoje eu renovo a minha aliança contigo, hoje eu renovo a minha fé em Ti, hoje eu reafirmo os meus votos, eu reafirmo a minha aliança. Faça isso com o Senhor. Diga: ainda que os montes se abalem, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que caia 1000 do meu lado ou 10.000 da minha direita, eu confiarei em Ti, eu ficarei firme contigo. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, ainda que meu cônjuge me abandone, que meus filhos virem as costas para mim, eu permanecerei na Tua presença, eu não sairei da Tua presença. Faça a tua aliança com Deus. Diga: Senhor, tudo parece perda, eu considero tudo isso lucro. Aquilo que o inimigo tentou levar, eu Te entrego como semente, e eu creio que eu terei a vitória, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a nós, mesmo às vezes nós pecando, sendo infiéis, o Senhor permanece fiel e o Teu amor nos constrange. Muito obrigado a Deus. Abençoa aqui as nossas vidas. Diga: eu recebo, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Querido, eu vou liberar você para voltar para o seu lugar, mas nós temos nossos dízimos, nossas ofertas,
e nossos parceiros de Deus para entregar. Existe um envelope sobre a sua cadeira, aí na tela do irmão que está na sua casa, da irmã que está na sua casa, tem um QR Code. Se você aproximar a câmera do seu celular aberta, ele vai fazer a leitura e vai abrir a janelinha. Você toca nela e vai para o site do Pix, tá? Ele vai fazer o Pix para a Sara Maringá. E você, por favor, se usar essa modalidade, nos encaminhe o comprovante por uma questão de gestão, tá bom? Apenas disso. Você não precisa provar nada para nós, tá? É só para cuidado de gestão mesmo. Por favor, nos encaminhe. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, fechar esse momento. Aqui à minha esquerda, aqui à minha direita. À direita está a Ana, aqui à esquerda está o Elton, nosso diácono. Eles têm máquinas para cartão de débito ou de crédito. O Senhor está tocando seu coração para fazer uma oferta, ou se hoje é o dia do seu dízimo, você também pode entregar nessa modalidade, seu parceiros de Deus. Vamos orar. Pai, eu quero trazer a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão e irmã, crendo na tua palavra. Traz essa semente até a tua presença. Quero declarar em nome de Jesus as bênçãos decorrentes da obediência nessa palavra. Também quero ministrar e chamar à existência a tua promessa, que está sendo repreendido agora, a junta de gafanhotos, o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador, para a honra e glória do Senhor. Essas vidas e tudo aquilo que elas produzem com a obra do seu trabalho, das suas mãos ou das suas casas, seja nesse ato repreendido o inimigo, e toda a porta trancada seja aberta em nome de Jesus. Tudo aquilo que está retido seja solto, todo direito seja liberado, ações de justiça, questões de promoção na empresa, recursos, comissões que estão presas. Nós declaramos portas de trabalho aberta, nós proclamamos crescimento de renda através da força do trabalho e da sua competência. Abençoamos estudantes, aposentados, pessoas de casa, que o Senhor os supra em toda necessidade, fazendo prosperar aqueles com quem eles contam do favor. Em nome de Jesus, que venham as bênçãos decorrentes, para a honra e glória do Senhor, santificamos e entregamos. Amém e amém. Graças a Deus. Quem for fazer sua entrega, toma liberdade, pode sair do seu lugar, entregar seu dízimo, sua oferta, seus parceiros de Deus. Nós ficamos felizes pela tua fidelidade. Isso abençoa a igreja, seus parceiros, abençoa nossos missionários, em especial Extremo Norte, Venezuela, onde nós estamos com um grande desafio, abrindo igrejas, enviando missionários para lá. Deus abençoe grandemente você que contribui. Sem a sua oferta, seus parceiros, isso não seria possível. Amém? Graças a Deus. Nós estamos encerrando nesse momento. Quero te lembrar que nós temos sábado às 18 horas o Arena Jovem, no domingo o culto da família às 18 horas também, e terça-feira que vem estamos aqui às 19 horas, nosso culto da fé, campanha nova do mês que vai seguir, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o rosto do Senhor sobre ti se levante, que Ele te dê a paz. Vai para a semana mais cheia de respostas do céu da história da tua vida, abençoada em nome de Jesus. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro.